Gostaria de compartilhar com você algo que eu tenho estudado por esses dias e que tem acrescentado a minha vida, tem edificado a minha vida, e eu gostaria de dividir com você, que é sobre as figuras de Cristo no tabernáculo. Mas antes eu gostaria de fazer uma introdução falando de como me impressiona o fato das escrituras sagradas ela toda se harmonizar desde o Antigo ao Novo Testamento. Um livro escrito no período de 1500 anos por mais de 40 escritores inspirados por Deus em lugares distintos, como na Palestina, na Babilônia, no Egito, na Grécia, na Itália, e todos eles se harmonizam, evidenciando de fato a inspiração divina. E Santo Agostinho, o grande teólogo Agostinho, uma frase associada a ele diz o seguinte, que o Antigo Testamento é o Novo Testamento velado, enquanto o Novo Testamento é o Antigo Testamento revelado. E existem pessoas e rituais registrados no Antigo Testamento que apontam para a pessoa de Cristo, para o Messias. E assim o Antigo Testamento é um vislumbre do próprio Senhor Jesus, onde culmina toda a Escritura. E as figuras de Cristo no tabernáculo que nós vamos ver neste vídeo, a gente precisa entender o que é o tabernáculo. Para entender o que é o tabernáculo, vamos estar aqui fazendo um breve resumo do povo de Israel desde que eles saíram do Egito, quando ali eram escravos, num período de aproximadamente 400 anos, e após esses 400 anos, Deus de forma milagrosa libertou o seu povo daquela terra. E aí o povo que foi liberto, resgatado pelo próprio Deus de forma extraordinária e milagrosa, esse povo ficou peregrino, nômade, no deserto por 40 anos. E nesse período em que o povo peregrinou no deserto, Deus ordenou a construção do tabernáculo. O tabernáculo, na verdade, era uma tenda móvel, a qual o povo armava quando chegava em determinado local para se acampar, para se estabelecer ali por um período. Eles erguiam o tabernáculo e, ao se retirar dali, ir para uma outra região, desarmavam o tabernáculo, que era conduzido para a próxima estadia deles. E o tabernáculo ele foi construído e foi o próprio Deus quem estabeleceu, quem determinou como ele seria construído. E tudo isso que a gente está conversando aqui se encontra no livro do Êxodo, ali no Pentateuco, no Antigo Testamento. E o tabernáculo era um lugar de encontro com Deus, era um lugar onde o povo iria oferecer os seus sacrifícios, as suas ofertas. Era um lugar que representava a presença do próprio Deus e um lugar de oração. E o tabernáculo foi construído com material de primeira, selecionado pelo próprio Deus. O próprio Deus especifica o tipo de material, metais muito, muito preciosos na ocasião em que o povo ofereceu para a construção do tabernáculo, até o tipo de madeira que era para fazer parte da construção, os tecidos, e Deus escolheu tudo, determinou tudo, especificou tudo. Até as pessoas que iriam estar trabalhando nessa obra, Deus escolheu e capacitou. Aí você pode perguntar, mas como o povo de Israel, o povo é saído do Egito como escravos, tinha tantas riquezas ao ponto de construir um tabernáculo tão suntuoso, com tantas riquezas? Precisamos lembrar que o povo de Israel, antes de ir para o Egito, ao chegar no Egito, não como escravos, ali se estabeleceram como um povo livre, e era um povo que tinha herdades, que tinha riqueza dos patriarcas, próprio Abraão, do Isaac e Jacó, na ocasião que chegou com eles ali no Egito. Então era um povo que provavelmente manteve as suas riquezas, as suas herdades, granjeou também riquezas ali no Egito, e sem falar que quando eles estavam prestes a sair, do Egito, eles também receberam do povo
do Egito muitas riquezas. Então era um povo que realmente tinha muitas riquezas e conseguiram construir, ofertaram ao Senhor de forma em que foi com tanta liberalidade, com tanta abundância, que está registrado no livro do Êxodo, que o próprio Moisés pede para que eles parassem de ofertar, porque já tinha o bastante para a construção do tabernáculo. E aí nós vamos ver aqui no quadro as figuras de Cristo no tabernáculo. Aqui é um esboço muito simples do que seria o tabernáculo. Essa parte teria sido construída de tecido com estacas de madeira de acácia, envolvendo, né, com um retângulo ali, tendo ali dentro propriamente a tenda, certo? Aqui a porta, lembrando que o tabernáculo ela representa a presença do próprio Deus, a figura de Cristo no tabernáculo a gente pode verificar já desde a entrada, onde Jesus ele é a porta. Essa porta de acesso ao nosso Deus. E isso se encontra no Evangelho do apóstolo João, no capítulo 10, versículo 9. E após a entrada, logo, o primeiro elemento que se encontrava no tabernáculo era o altar dos sacrifícios. Nesse altar, o pecador, o transgressor, ele teria que trazer um animal para ser sacrificado no altar, substituindo assim a vida do pecador, sendo que a lei exigia que aquele que pecasse teria que morrer. O próprio Deus estabeleceu essa regra, dizendo que o animal ele substituiria a vida daquele que pecou, e o animal ele era sacrificado, seu sangue era aspergido sobre o altar, e a partir desse ritual de sacrifício do animal, havendo verdadeiro arrependimento no coração do pecador, o nosso Deus, ele vinha com o seu perdão. Esse sacrifício aponta para quem? Para Cristo. Aquele que João Batista fala, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Cristo, ele foi esse sacrifício perpétuo, esse sacrifício perfeito, o qual não há mais necessidade de fazer sacrifícios de animais, porque Jesus ele já se fez sacrifício por nós. Isso se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 9, nos versos 11 e 12. Após o altar do sacrifício, nós temos no tabernáculo a pia. A pia onde os sacerdotes, eles, antes de fazer qualquer ritual, eles precisavam se purificar, fazer uma limpeza, uma lavagem. Isso apontando para uma vida de santificação, uma vida de pureza que nós precisamos ter diante de Deus, na presença de Deus. E aqui eles se lavavam antes de fazer os rituais, e Jesus, ele é a nossa purificação. E isso também se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 22, no qual Cristo é aquele que nos purifica e que nos santifica. Passado a etapa do altar e da pia, né, da lavagem, purificação, podemos dizer que aqui se entra propriamente na tenda, né? Entrando na tenda, nós temos essa mesa, que seria a mesa dos pães da proposição. Pães esses que só os sacerdotes, na ocasião, eles podiam se alimentar, certo? Esses pães, eles representavam o sustento de Deus, o cuidado de Deus com o seu povo, o Deus que sustenta, o Deus que cuida, o Deus que providencia aquilo que o seu povo precisa. E Jesus, ele é o pão da vida. Os pães da proposição apontavam para Cristo, que é o pão da vida. E isso se encontra
no Evangelho do apóstolo João, no capítulo 6, versículo 35. Praticamente ao lado, né, na outra extremidade da mesa dos pães da proposição, tinha a mesa do candelabro, que era um castiçal onde eram acesas as lâmpadas, as velas, mostrando que Deus, Ele é aquele que ilumina o nosso caminho. Ele é aquele que dá luz ao nosso caminho. Mesa, candelabro esse que apontava para Jesus como a luz do mundo. E isso se encontra no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 12, certo? E essa área aqui que nós estamos falando, da mesa dos pães da proposição, da mesa do candelabro, era chamado de lugar santo. Mais adiante tem o Santo dos Santos, mas antes de adentrar o Santo dos Santos, próximo à entrada, próximo ao véu, ao acesso do Santo dos Santos, tinha a mesa dos incensos. Esses incensos, eles eram queimados diariamente pelos sacerdotes que faziam orações em favor do povo, em favor dos pecadores, intercedendo, clamando a Deus, pedindo a Deus pelos pecadores. E aqui eram queimados os incensos a fim de interceder, dos sacerdotes intercederem pelo povo na presença de Deus. Porém, Jesus, ele é o nosso intercessor. Isso se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 7, os versos 24 e 25. Jesus é aquele que intercede por nós e está à destra de Deus, à direita do Deus Pai, intercedendo em nosso favor. Ele que é o nosso intercessor forense, aquele que, se acontecer de alguém no mundo espiritual vir a apontar, a acusar os nossos pecados, ele se levanta e diz: eu já paguei a pena. O pecado desse, a pena desse já está cancelada, porque ele é o nosso intercessor forense. Para adentrar o Santo dos Santos, do lugar santo para o lugar santíssimo, tinha um véu que separava. Esse véu, ele foi rasgado de alto a baixo, na ocasião da morte de Cristo na cruz do Calvário. Isso se encontra no Evangelho do apóstolo Mateus, no capítulo 27, os versos 50 e 51. Esse véu aqui, ele foi rasgado de alto a baixo. Isso implica em quê? O lugar santíssimo, ou seja, o Santo dos Santos, que era um lugar onde só o sumo sacerdote podia entrar. E mesmo assim, apenas uma vez no ano, que era o lugar onde se encontrava a Arca da Aliança. De fato, a presença, representando a presença do próprio Deus. Esse véu, ele na cruz do Calvário, na ocasião da morte de Cristo, na cruz do Calvário, ele foi rasgado de alto a baixo. Isso implica que Cristo, ele nos dá acesso direto a Deus. Não necessitamos de sacerdotes, de sumos sacerdotes, porque essa presença de Deus, ela nos é garantida na pessoa de Cristo, no sacrifício vicário de Cristo. E adentrando o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, era onde ficava a Arca da Aliança. Arca essa que representava o próprio Deus, tinha 3 elementos guardados dentro dessa arca. A saber, as tábuas da lei, representando a vontade de Deus para o seu povo, norteando,
mostrando, direcionando, apontando o caminho que se deve tomar, contendo também uma porção do maná, que representava o sustento, o suprimento de Deus, não só físico, mas espiritual na vida do seu povo, a forma milagrosa com que Deus cuida de nós, porque o povo de Israel, eles foram mantidos nesse período de peregrinação no deserto por 40 anos, de forma milagrosa, com esse pão que descia do céu. E também, um terceiro elemento que continha na Arca da Aliança era a vara de Arão, mostrando assim a autoridade do próprio Deus para com o seu povo. Então, esses três elementos, as tábuas da lei, o maná e a porção do maná e a vara de Arão, são representações do próprio Cristo. A lei que nos orienta é Cristo que nos orienta, é Cristo que nos conduz. O maná, que representava o sustento de Deus com o seu povo, Cristo nos sustenta. Ele é o nosso supridor, não simplesmente físico, mas também espiritual. E a vara de Arão, que representava a autoridade do próprio Deus, representa a autoridade de Cristo sobre sua igreja. E a presença desses três elementos, ali na arca, se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 9, os versos 3 e 4. E assim a gente termina entendendo as figuras de Cristo no tabernáculo, desde a porta, o altar de sacrifício, que Cristo se fez sacrifício por nós, a pia de lavagem, ele é a nossa purificação, a mesa dos pães da proposição, ele é o nosso supridor, a mesa do candelabro, ele é a nossa luz, a mesa dos incensos, ele é o que intercede por nós e que nos dá acesso à presença do Pai. Espero que você tenha gostado, que Deus nos abençoe.